Vamos lá? Continuar? Então foi, né? Já entendemos esse negócio de direito público e direito privado. A definição a gente tinha colocado aqui. Né? Direito público, direito privado, o iguais ou desiguais. Tranquilo. Daí sim, a gente vai começar a ver as características entre as entidades de administração indireta e o que vai diferenciar uma da outra. Tá. Eu prefiro entender dessa maneira aqui. Em vez de colocar as 4 numa tabela só, eu prefiro que vocês entendam que autarquias e fundações estão de um lado e empresas públicas e sociedades comunistas estão do outro lado. O que eu estou querendo dizer com isso? Não dá para você confundir alguém de um grupo com alguém de outro. Autarquias e fundações, elas têm características muito semelhantes umas às outras. As empresas públicas e sociedades comunistas têm características muito semelhantes umas às outras. Agora, esse grupo e esse grupo aqui são completamente diferentes. Depois que a gente verificar essa diferença gritante, aí eu vou falar, tudo bem, tem diferença entre autarquia e fundação, é só essa aqui. Diferença entre empresa pública e economia mista, é só isso aqui. Pouquíssima coisa. E essas diferenças vêm basicamente de onde? Daqui, ó. Que as autarquias e fundações possuem personalidade jurídica de direito público. As autarquias e fundações são pessoas de direito público, enquanto que as empresas públicas e sociedades mistas são pessoas jurídicas de direito privado. Então, aí eu botei aqui, autarquias e fundações são pessoas de direito público em regra. Depois eu vou mostrar para vocês por que sim em regra. Em regra, é porque, excepcionalmente, as fundações podem não ter personalidade de direito público. Excepcionalmente, pode haver uma fundação com personalidade de direito privado. Mas é exceção, hein? 99,9% das fundações são de direito público. Calma, eu tenho certeza que tem um monte de gente quando eu falo isso grita. Que isso? Onde está tirando isso? Eu vou te mostrar. Vou te explicar isso. Então, em regra, são de direito público. Excepcionalmente, até podem ser de direito privado, num caso que eu vou comentar com você daqui a pouco. Mas, por enquanto, abstrai. Autarquias e fundações são de direito público, empresas públicas e sociedades mistas são de direito privado. Daí é que, então, as empresas públicas e mistas, sendo pessoas de direito privado, têm que ser regidas pelas mesmas normas aplicáveis a qualquer empresa privada. Não pode ter nenhuma diferença. Certo? Certo. O maior exemplo disso, o regime de pessoal. Qual é o regime do pessoal que trabalha em empresa privada? CLT. Né? São trabalhadores regidos pela CLT, regime seletista. E nas empresas públicas e mistas? É o mesmo. Então, o pessoal que trabalha em empresa pública e sociedade mista, ele é considerado, chamado empregado público. O que é o empregado público? É aquele que trabalha na administração, mas é regido pela CLT. Regido pela CLT. Então, quais são as normas aplicáveis a ele? Exatamente as mesmas. Cuidado, hein? Ah, Gustavo, para entrar para a Petrobras, para entrar para uma empresa pública, tem que fazer concurso público? Tem. A diferença é que você tem que fazer concurso. Agora, a partir do momento que você passa no concurso e se apresenta, dali para frente, as regras são exatamente as mesmas. Você vai passar num concurso lá para a Petrobras, ou para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica Federal, para o BNDES, para os Correios, qualquer uma dessas aí, você, quando passa, você se apresenta lá, vai tomar posse no BNDES? Não. BNDES é uma empresa pública. Então, vamos colocar os exemplos mais conhecidos em empresa pública. Caixa Econômica Federal, Correios, BNDES. Exemplo de sociedade e economia mista. Banco do Brasil e Petrobras. Fico com esses daqui. Tem trocentos exemplos que a gente não tem que saber, né? Mas esses a gente tem que saber. Qualquer um deles, quando você passar
Passou no concurso BNDES, empresa pública. Você toma posse no BNDES? Não. Posse. Não existe posse em empresa privada, certo? Você não toma posse quando vai trabalhar na Coca-Cola. Não toma posse na Xerox do Brasil nem no McDonald's. O fritador de hambúrguer lá no McDonald's não toma posse, não tomou posse. Você passa, se apresenta e aí a empresa vai assinar com você um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Vão assinar a sua carteira de trabalho, aquela CTPS azul, igualzinha às outras. Vai assinar a sua carteira. Você terá direito a FGTS, aviso prévio, auxílio-desemprego, todos os direitos direitos e obrigações de qualquer trabalhador da iniciativa privada que seja regido pela CLT. Na dúvida, as regras são exatamente as mesmas. Beleza? Agora, nas autarquias e fundações, o regime é de direito público. Então já tem diferença até no que se refere a pessoal. Esse sim, o pessoal que trabalha na autarquia e fundação, da mesma maneira que o pessoal que trabalha na administração direta, então os servidores da administração direta, incluindo aí, primeiro, Poder Judiciário, todo mundo que trabalha, todos os servidores de qualquer tribunal, Poder Judiciário e administração direta. No Poder Legislativo, os servidores da ALERJ, os servidores da Câmara Municipal, os servidores da Câmara dos Deputados, servidores. Então, Poder Judiciário, Poder Legislativo e no Poder Executivo, administração direta, né? Quem trabalha naquela estrutura de ministérios, secretarias, etc. Todo o pessoal da administração direta, autárquica e fundacional é regido por uma norma à parte, por uma norma diferenciada, que é o Estatuto. Esse Estatuto, no nível federal, é a Lei 8.112, que a gente vai bater lá na frente, com calma. Lei 8.112. Estatuto dos Servidores Públicos Federais da União, administração direta, autarquias e fundações públicas federais. É só ver uma prova do que eu estou te falando, que as fundações são, em regra, têm personalidade de direito público, é que o próprio Estatuto, a Lei 8.112, se fala. Esse Estatuto se aplica ao pessoal da União, autarquias e fundações. Aí. Porque se é direito privado, não pode ser regido pelo Estatuto. Muito bem. Então, esse pessoal é regido pelo Estatuto e que é chamado de servidor público estatutário. Agora, na administração direta autárquica e fundacional, também pode, excepcionalmente, haver empregados públicos regidos pela CLT. Isso é uma exceção que eu vou bater com você lá na frente. Lá na frente eu vou ter que fazer esses dois comentários excepcionais. Quando que existe fundação de direito privado e quando que existe seletista na administração direta autárquica e fundacional. São exceções. Muito bem. E aí, para fechar essa visão aí, as autarquias e fundações só podem prestar algum tipo de serviço público, educação, saúde, transporte, água, esgoto, energia elétrica, segurança, trabalhar em alguma área que seja considerada serviço público, obrigatoriamente sem finalidade lucrativa. Autarquias e fundações não podem visar lucro nunca. Já as empresas públicas de sociedade mista, essas podem trabalhar em qualquer coisa, depende do que o governo tem como interesse ao criar aquela empresa. Essas podem tanto prestar serviço público quanto desempenhar atividade econômica, ou prestar serviço público, educação, saúde, como trabalhar em atividade econômica. Petrobras explora petróleo. Exploração de petróleo é prestação de serviço público? Não, é atividade econômica. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal trabalham com o quê? Bancos. Atividade bancária. Embora haja um detalhezinho que eu vou falar na frente, a grosso modo, qual é a atividade prestada pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil? Atividade bancária, banco. Isso não é prestação de serviço público, é atividade econômica. Correio trabalha com serviço postal. Serviço postal é considerado serviço público. Então, alguns prestam serviço público, outros desempenham atividade econômica. Alguns têm finalidade lucrativa e outros não têm finalidade lucrativa.
Então tem que ver o que o governo quer. Quero criar isso para prestar serviço público sem finalidade lucrativa. Quero trabalhar com isso com atividade econômica, com finalidade lucrativa ou sem finalidade lucrativa. Pode haver qualquer situação ali. Ok? Aí sim, vou ter que bater com vocês aqueles comentários. O primeiro é com relação a fundações. Bom, esse assunto, fundações, falei, as fundações em regra são pessoas de direito público, mas excepcionalmente podem ser pessoas de direito privado. Esse tema é o tema mais complexo e controvertido que existe em direito administrativo. Complicadíssimo. Até hoje não existe muito consenso com relação a isso, simplesmente porque a grande maioria das pessoas que estão por aí, nossos legisladores e estudiosos, a grande maioria das pessoas não sabe definir e não entende o que é uma fundação e acaba colocando errado, né? Fundação faz isso, né? Tá errado, não deveria poder. Então tem muita discussão por deficiência de entendimento a respeito do tema. Um assunto complicado. Sendo complicado, tem uma notícia boa para vocês, que é o quê? Isso é tão complexo que é raríssimo de ser cobrado em prova. Vou arriscar dizer, concurso para tribunais, eu duvido que vá cair uma questão para vocês com relação a fundações, exigindo conhecimentos aprofundados sobre fundação, porque qualquer coisa um pouquinho mais aprofundada sobre fundação terá discussão. Então isso pode até cair numa prova para auditor fiscal, uma prova para auditor do Tribunal de Contas, né? Uma prova para delegado da polícia, da federal, etc., que são provas, e sem contar, claro, né? Prova para promotor, para juiz, para defensor, prova jurídica, da área jurídica. Aí até poderiam, né, exigir um pouco mais sobre isso. Para vocês, acho improvável que eles façam uma questão um pouco mais aprofundada. O que vocês, de cara, podem saber é o seguinte, do que a gente já viu. A administração pode criar fundações com personalidade jurídica de direito privado. E aí a única pergunta que eu vou fazer a vocês é a seguinte. Se a administração criar uma fundação com personalidade jurídica de direito privado, o pessoal que vai trabalhar nessa fundação será regido pelo estatuto ou será regido pela CLT? Pela CLT, claro. Se é de direito privado, tem que se adequar às regras de direito privado, entre elas o regime de pessoal seletista. Então, se for criada uma fundação com personalidade de direito privado, terá que seguir as regras de direito privado. Não terá diferença, não pode ter nenhuma prerrogativa, nenhuma regra diferente. São as mesmas regras aplicáveis às empresas privadas. Justamente por isso é que a administração não costuma criar fundações com personalidade de direito privado, porque ela não terá nenhuma vantagem, nenhuma prerrogativa, não poderá impor, não poderá determinar, não poderá fazer nada. A única vantagem em contrapartida é que, sendo de direito privado, o pessoal, então, terá que ser seletista e, sendo seletista, não vai adquirir estabilidade, certo? Certo. Porque na CLT não existe estabilidade. Então, o empregado público, quem trabalha numa empresa pública, adquire estabilidade? Não, nunca. Por que não? Porque não existe estabilidade na CLT. Claro, se você fizer um concurso do BNDES, a Petrobras, para os Correios, qualquer concurso, qualquer empresa pública que é mista, se você fizer concurso para lá, passar, for trabalhar e trabalhar direitinho, se você quiser, você vai se aposentar lá. Ninguém vai te mandar embora. Eu sei disso. Né? BNDES, né? Quando sai concurso BNDES, é esse concurso sensacional. As pessoas adoram trabalhar no BNDES. Você vai trabalhar no BNDES e vai se aposentar lá se você quiser. Mas, em tese, você tem estabilidade? Não. O BNDES pode te mandar embora? Pode. Certo? Então, o regime é o da CLT. Se a administração criar uma fundação de direito privado, o pessoal será regido pela CLT. Sendo regido pela CLT, não vai adquirir estabilidade. E não adquirindo estabilidade,
pessoal tem que tomar cuidado e trabalhar direitinho. Então, pode ganhar em eficiência, porque se o pessoal começar a se encostar, né, na estabilidade, não vou fazer nada, vou ficar aqui, vai ser mandado embora. Então, ela pode ser mais ágil. Isso a gente vai tratar de estabilidade mais para frente. Acabou. Eu acho que não tem mais nada demais que vocês, num primeiro momento, precisem saber. Eu vou bater mais daqui a pouco alguns detalhes com vocês. Mas, se eu fosse vocês, eu já fazia o seguinte. Pega o meu livro, né? Se você tem o manual de direito administrativo, vai direto lá no capítulo de administração pública. Eu estou explicando em detalhes o que é uma fundação, de onde veio, para onde vai, por que isso, por causa daquilo. Pega e lê no livro. Essa parte foi uma que eu coloquei no meu site. Clica lá, entra no meu site, gustavoquinoplog.com.br, clica na capa do livro, aparece lá, artigos, parte do livro para download. Tem várias, entre elas lá, fundações. Clica, baixa, lê isso daí, de preferência, lê, você dá um pause aqui, né? Para de assistir, dá uma lida com calma para entender, aí depois volta para ver o que eu vou falar. Você já vai, Gustavo está falando aquilo que eu já tinha visto lá, beleza. Certo? Então, dá uma olhada lá para você entender mais perfeitamente do que é uma fundação. Mas, por enquanto, as fundações, então, normalmente são pessoas de direito público, então podem ter prerrogativas. Excepcionalmente, a administração poderá criar fundação com personalidade de direito privado, e aí sim, essa não terá nenhuma prerrogativa. Beleza? Bom. Qual é a ideia de que é uma fundação e de onde vem essa discussão toda? É o seguinte. Mais ou menos, a discussão começa pelo seguinte. Autarquias, empresas públicas e sociedade mista são figuras originárias do direito administrativo. Só existe em direito administrativo. Não existe autarquia no mundo privado, não existe economia mista em lugar privado. Isso tudo é da administração. Diferentemente do que acontece com fundações. Fundação não é uma figura originária do direito administrativo. É uma figura originária do direito civil. É do direito privado. Então, no direito privado, o direito privado fala o que é uma fundação. Fundação é isso, 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 isso. E aí, o que vai acontecer? Existem fundações no mundo privado, fora da administração. E, em um determinado momento, a administração adotou esse conceito de fundação, que é do direito privado, e trouxe isso para o direito administrativo. E aí começou a discussão. Tá, mas as fundações que a administração criar, elas são pessoas de direito privado, porque as fundações, de maneira geral, são do direito civil, ou essas serão de direito público porque foram criadas pela administração? É uma figura híbrida. Daí a discussão. Sacaram? O início da discussão? Beleza. Então, vamos lá para o mundo privado. Esquece a administração por enquanto, e aí vamos para o mundo privado. No direito civil, no direito privado, existem fundações. Fundação Roberto Marinho, várias. Você já reparou que no mundo privado, as pessoas que têm muito patrimônio, quando morrem, viram fundação? É assim, né? Fundação Roberto Marinho, Fundação Ayrton Senna, Fundação Cazuza. E aí, Fundação Xuxa Meneghel. Fundação Xuxa Meneghel não morreu ainda, mas vai morrer, como qualquer um, né? Pelo menos ela sabe, a Xuxa quando morrer, vai ficar a Fundação Xuxa Meneghel. Certo? Certo. Qual é a ideia? A Xuxa Meneghel tem um patrimônio imenso. Certo? Certo. Esse patrimônio, ela deve a quem? Aos baixinhos. Não é? É. Esse patrimônio dela veio dos baixinhos. Né? Tudo que ela tem, que ela conquistou com as crianças. Então, ela, numa hora, se sentiu na obrigação ou necessidade de devolver uma parte do patrimônio dela para as crianças necessitadas.
Em tese, a ideia é essa. Quero contribuir, eu tenho muito, né? Eu me dedicar uma parte do meu patrimônio não vai fazer nenhuma diferença para mim, eu quero dedicar isso a uma causa social. Então a Xuxa Meneghel pegou um papel e começou a listar uma parte do patrimônio dela. Ó, esse sítio aqui em Vargem Grande, esse sítio em Pedra de Guaratiba, esses equipamentos, veículo tal, mais equipamentos, computadores e salas e não sei o que lá, e mais uma verba de 30 milhões de reais. Esses bens que me pertencem, esse patrimônio, eu quero dedicar a uma causa social. Pegou esse papel, listou uma parte do patrimônio, mandou um funcionário dela levar isso lá na junta comercial e registrar esse patrimônio com o nome de Fundação Xuxa Meneghel. Nasceu a Fundação Xuxa Meneghel. O que é a fundação, então? A fundação é um patrimônio, é um conjunto de bens, é um conjunto de coisas que adquire personalidade jurídica e é dedicado a uma causa social obrigatoriamente sem finalidade lucrativa. O instituidor, no caso a Xuxa Meneghel, ela tem o direito de dizer em que ela quer que seja utilizado esse patrimônio. Crianças carentes vão ter tratamento, vão ter educação, etc, etc. Dali em diante, eu tenho do lado de cá, ó, a Xuxa Meneghel, que é uma pessoa física, e a Fundação Xuxa Meneghel, que é uma pessoa jurídica. São pessoas diferentes. A Xuxa Meneghel, ela pode mudar de ideia e pegar aqueles bens de volta para ela? Não pode mais. Nasceu a fundação é outra pessoa, que vai seguir sozinha. A Xuxa Meneghel pode tirar dinheiro da fundação? Não pode. Se a Xuxa pegar dinheiro da fundação, descobrirem isso, ela vai responder criminalmente por isso. Quem tem que fiscalizar isso é o Ministério Público. Então é crime. Ninguém pode lucrar com a Fundação Xuxa Meneghel, porque a fundação, como eu disse para vocês, é uma instituição filantrópica sem finalidade lucrativa. Ninguém pode lucrar dinheiro com a fundação, não, hein? Daí, o que vai acontecer? Esse patrimônio será destinado àquela causa social, para cuidar de criança. Claro que esse patrimônio acaba, né? Se ninguém tomar cuidado, o patrimônio vai se acabando. Por isso é que a fundação ela vive de quê? Primeiro, muitas pessoas trabalham na Fundação Xuxa Meneghel de graça. Fazem trabalhos voluntários, para a fundação não ter que gastar dinheiro com aquilo, né? Tudo bem, não é proibido que algumas pessoas tenham que recebam, né? A fundação vai ter que contratar cozinheiro, vai ter que contratar, aquelas pessoas vão trabalhar, vão ter carteira assinada, vão receber por aquilo porque tem que tirar o sustento dela. Tudo bem? Tudo bem. Mas muita gente trabalha de forma voluntária. Vai receber doações. Então, o supermercado fulano de tal, né, apoia a Fundação Xuxa Meneghel, mandando os gêneros alimentícios. E aí vai fazer uma propaganda. O supermercado tem finalidade lucrativa. O supermercado manda dinheiro para lá, manda bens e faz uma propaganda. Se o supermercado está querendo aparecer, tudo bem, é proibido fazer propaganda com aquilo. Mas esses bens estão doando 50 mil reais em gêneros alimentícios. Esses 50 mil reais entram na fundação para as crianças. E aí cada um vai fazer a sua parte. Daí, o poder público também faz a sua parte. Como? Abrindo mão dos impostos. Uma vez que ela não tem finalidade lucrativa, a Fundação Xuxa Meneghel não paga imposto de renda. Os veículos da Fundação Xuxa Meneghel não pagam IPVA, então o Estado abre mão da receita de IPVA dos veículos. E esses imóveis da Fundação Xuxa Meneghel também não pagam IPTU. O município abre mão da arrecadação de IPTU com relação àqueles municípios. Porque existem impostos que são federais, estaduais e municipais. Arrecadação federal, arrecadação estadual e arrecadação municipal. A Fundação Xuxa Meneghel não paga impostos. Para quê? Para que o dinheiro não acabe antes, né, e sirva. Gustavo, então agora que eu estou entendendo. É claro que é para isso que a Xuxa Meneghel está criando uma fundação, para não pagar imposto. Não é isso? Claro que não. A Xuxa Meneghel paga imposto dela. Quem não paga imposto é a Fundação Xuxa Meneghel. Então, olha só. Você tem um veículo, você quer parar de pagar IPVA do seu carro? Quer? Dá ele para mim que você para de pagar IPVA. Quem vai ter que pagar sou eu.
Pronto, é uma maneira de você parar de pagar IPVA. Ah, mas aí eu vou perder o carro, né? Claro, a Xuxa também perdeu. Então, em tese, não existe nenhuma vantagem em se criar uma fundação. Ah, Gustavo, mas quando a Xuxa Meneghel faz essa doação para a Fundação Xuxa Meneghel, ela não pode abater isso no imposto de renda dela como pessoa física? Pode, mas isso qualquer um pode. Abate uma parte. Não ganha dinheiro com isso. Ela doa 10 milhões de reais e vai abater 2 milhões no imposto dela. Ela vai pagar menos imposto do que ela pagaria. Mas ela vai continuar pagando mais do que ela doa. Ninguém ganha dinheiro com isso. Ela doa 10 milhões e diminui 2 milhões de imposto de renda dela. Perdeu 8, pelo menos. Então, não tem como ganhar dinheiro instituindo uma fundação. Claro, não tem legalmente, né? Aí, óbvio, que como é que tem gente que ganha dinheiro com isso? Tem pessoas que desviam, né? Cobram das crianças que serão atendidas. Cobram de boca, olha só. Cada criança vai ter que me dar 50 reais. Esse dinheiro não entra na contabilidade da fundação, porque isso é fiscalizado. Então, as crianças que são atendidas exigem lá que as crianças deem 10, 20, 30 reais, mas dá de boca, né? Dá aqui, bota no bolso e sumo com esse dinheiro. Porque se entrar na contabilidade, então tem gente que distribui, que desvia dinheiro assim? Sim. Ah, o supermercado vai colocar 50 mil reais lá e um diretor da fundação, olha só, você vai botar propaganda, né? Então tá legal. Você vai dizer que está doando 50 mil reais em gêneros alimentícios, mas eu quero que você me dê 10 mil reais para mim, para eu poder fazer isso. Senão eu vou aceitar de outro supermercado que está querendo apoiar também. Aí o supermercado vai lá dar 10 mil reais para o cara não contabiliza isso e mete no bolso. Então, a gente que rouba? Sim, mas tem gente que rouba aqui, tem gente que rouba no Brasil, o que o brasileiro mais faz é roubar, né? Tem uma coisa que o brasileiro é bom, é desviar dinheiro público. E privado também. Público só não, privado, né? Infelizmente. Né? Sei bem disso, que eu sou fiscal de rendas, estou cansado de ver, né? Sou fiscal de rendas, fiscalizo e conheço esses esquemas todos. Então, quando eu falo isso, pô, Gustavo é inocente, não sabe que tem esquema. Eu sei quais são os esquemas, sim. Tá? Antes de ser fiscal de rendas, fui auditor do Tribunal de Contas. Já trabalhei no Tribunal de Contas. Já auditei licitação, então sei todos os esquemas que tem de licitação. Não precisa me dizer quais são que eu conheço. Mas, em tese, para prova, você não tem que conhecer a prática, você tem que conhecer a teoria. Isso funciona assim, assim, assado, não sei o quê. Então, o que é a fundação? Fundação é um patrimônio, um conjunto de bens que adquire personalidade e é destinado a uma causa social. Então, a fundação não tem sócios. Diferente das sociedades, quando a gente monta uma sociedade, a sociedade tem sócios. A sociedade é uma reunião de pessoas. A fundação não é reunião de pessoas. A fundação é um patrimônio. Não tem sócios. Tem pessoas que vão trabalhar e que vão dirigir. Mas essas pessoas têm que prestar contas e tal, não sei o quê, mas ninguém tem sócio. Até se desse lucro, não teria nem para quem distribuir, porque não tem nenhum sócio. Então, a fundação é um patrimônio destinado a uma causa social, certo? Até aqui eu estou falando no mundo privado. O que vai acontecer? Existem, então, fundações privadas. Fundação Xuxa Meneghel, Fundação Roberto Marinho, Fundação Bradesco. Todas essas fundações são privadas, instituídas a partir do patrimônio de pessoas privadas e tal. Isso aqui são fundações privadas. Isso não interessa pra gente, porque essas fundações privadas não fazem parte da administração. Quando a administração cria uma fundação, essas são fundações públicas ou fundações governamentais. Fundações instituídas pelo governo. Fundações públicas. Essas fundações públicas é que podem ter personalidade jurídica de direito público e fundações de direito privado. Então, cuidado com esse negócio. A gente está estudando direito administrativo. A gente só estuda o que tem a ver com a administração. As fundações privadas,
Ah, Gustavo, como é que funciona a Fundação Bradesco? Não tenho a menor ideia. Não me interessa isso aqui para o nosso estudo, né? Isso não é da administração. Isso é particular. Isso quem tem que tomar conta disso é o Ministério Público, para ver se alguém está desviando dinheiro e responder criminalmente. O que interessa para mim são as entidades da administração. Então são as fundações públicas. As fundações públicas, em regra, possuem personalidade jurídica e direito público. E, excepcionalmente, quando eu falo que é raro haver fundações, quando eu falei que 99,9% das fundações são de direito público, eu estou falando da administração. Eu sei que existem diversas centenas de fundações privadas. Não interessa isso. Isso que é raríssimo de acontecer. Fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado. São fundações instituídas pela administração, mas que não podem gozar de prerrogativas, de vantagens nenhuma. Isso é raro. Ah, Gustavo, dá um exemplo aqui. Um exemplo raríssimo que foi criado agora, há um ano e pouco, até 2 anos atrás era difícil dar um exemplo relevante, agora tem um exemplo relevante. Isso aqui, ó, FUNPRESP. Isso é importante. Isso é importante. Você procura no meu site, entra no meu site, tem busca lá, procura lá, FUNPRESP. E eu estou explicando se FUNPRESP foi uma fundação que foi criada, eu vou bater não agora, depois com vocês, para tomar conta do regime de previdência dos servidores. Então é Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Federais. Isso foi criado agora. Essa FUNPRESP, vou dizer para que serve, mas essa FUNPRESP é uma fundação pública, porque é da administração, e tem personalidade jurídica de direito privado. Eu vou até explicar por que resolveram criar ela com personalidade de direito privado e não com personalidade de direito público. Ok? Então, basicamente, é isso que eu quero que vocês entendam por enquanto. Na próxima aula, eu vou abrir melhor esse negócio. Tá legal? Até a próxima aula, gente.